ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिस्सीदसादनं महागणपतये नमः। प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामवित्रवतु आनो दिवो बृहतः पर्वतादा सरस्वती यजतागन्तु यज्ञं वाग्देव्यै नमः। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। ॐ श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। Om. Possa Brahman proteger nos ambos, mestre e discípulo. Possa ele alimentar nos ambos. Possamos nos trabalhar juntos com grande energia. Que o nosso estudo seja vigoroso e frutífero. Que o amor e a harmonia estejam entre nós. Om, paz, paz, paz. Caros amigos, devotos e admiradores do movimento Vedanta Brasil. Boa noite, namaskar, saudações a todos. Atma Bodha, palestra número 47. Estamos estudando o texto Atma Bodha, que significa autoconhecimento. Nesse texto, seu autor é Adi Shankaracharya. Ele propõe a filosofia do Vedanta não dualista, chamado Advaita Vedanta. Segundo essa filosofia, o caminho para alcançar a realidade é o caminho do conhecimento, chamado Gnana Marga. Em nossa última aula, estudamos o verso 19. O resumo do verso 19 é: o corpo, os sentidos, a mente e o intelecto, chamado Buddhi, se envolvem em suas respectivas atividades com a ajuda da consciência, que é inerente ao Atman, nossa natureza verdadeira. Assim como os homens trabalham com a ajuda da luz que é inerente ao Sol. A ilustração do Sol no verso enfatiza a natureza desapegada do Atman. O homem pode realizar uma ação boa ou má com a ajuda da luz do Sol e experimentar resultados bons ou maus. Mas o Sol permanece inalterado. Da mesma forma, por meio da inteligência e a consciência pura, a luz inerente ao Atman, a alma encarnada, chamada Jiva, pode se envolver em ações justas ou perversas e experimentar os resultados de acordo com a lei do karma. Mas o Atman permanece inalterado. A consciência pura permanece inalterada. A ação perversa
criar uma barreira ao redor do Atman que oculta sua resplandecência. A ação boa destrói a barreira e a luz sem mácula do Atman então se revela. Por que nós precisamos fazer ações boas? Porque ações boas destroem a barreira. Que resulta bem? A luz sem mácula do Atman então se revela. Pode-se argumentar que apesar de o Atman ser consciente por natureza, ele é dotado de características como nascimento, crescimento e morte. Porque essas formam a experiência comum de todos. Nós somos, nascemos, crescendo, um dia vai morrer. Isso é comum. A resposta é que essas características são falsamente sobreimpostas no Atman. São falsamente sobreimpostas ao Atman. Nós somos Atman. Chandogya Upanishad falou: Tattvamasi Shvetaketu. Tattvamasi, tu és aquilo, tu és esse Atman, é eterno. Vamos hoje refletir sobre o verso 20, que dá resposta para essa pergunta. Verso 20. Dehendriya gunan karman. Dehendriya gunan karmani. Amale satchidatmani. Adhyasyancha vivekena gagane nilatadivat. Bonito, verso. Dehendriya gunan karmani amale satchidatmani adhyasyancha vivekena gagane nilatadivat. Cada verso, Shankaracharya dá um exemplo. Atma-bodha, eu escolhi esse texto para estudar, para refletir, porque cada conceito de Vedanta foi explicado pelo exemplo. Significado esse verso é: devido à falta de discernimento, a palavra foi usada de tolo. Os tolos, a vivekina, os tolos atribuem ao Atman imaculado, que é a existência e a consciência absoluta, as características e funções do corpo e todos e dos sentidos, assim como as pessoas atribuem ao céu a cor azul e concavidade. Nós todos somos tolos. Que a escritura está falando de um jeito, para algumas vezes as escrituras daram bronca. Mudha é muito tolo profundo. Algumas vezes mudha shabda foi usado. Nós não entendemos sânscrito, nós falamos mudha, sânscrito, boa, ouvir, mas isso é uma bronca. What do you call it? Scolding. Bronca, né? Bronca. Aqui também, nesse verso, texto, Shankaracharya está falando: devido à falta de discernimento, os tolos atribuem ao Atman, que é imaculado, que é a existência e consciência absoluta, as características e funções do corpo e dos sentidos, assim como as pessoas atribuem ao céu a cor azul e concavidade. O verso afirma que as ações e funções do corpo e dos sentidos são atribuídas ao ser. Nós somos ser, nós atribuímos. Esse é o erro. Escrituras indicando esse é erro. Atribuir essa atividade ao ser só pode ser obra de tolos, que não tem seu poder de raciocínio desperto.
que nós precisamos fazer? Despertar a raciocínio, para reconhecer. Conhecimento tem, reconhecer. Cognição tem, recognizar. Remind means ver dentro, reminder. Reminder que significa tem para relembrar mais uma vez. Reminder, remind. So, reconhecer. So, become self-aware, self-aware. Se reconhecer, ou ser. Vamos refletir. Dehendriya gunan karmani deha. Deha representa o annamaya kosha, invólucro físico, representado o corpo físico denso, que foi parecido para todas as pessoas. Indriya representa os órgãos dos sentidos. Órgãos dos sentidos. Órgãos do conhecimento, olhos, nariz, pele, língua e ouvidos. Visão, audição, tato, mais tem? Olfato, paladar. Olfato, paladar. Okay. Gunan. Gunan refere-se aos atributos do corpo e dos sentidos. Guna, que significa atributos. Atributos do corpo e dos sentidos. Karmani significa, refere-se às suas funções. Deha, Indriya, Gunan, Karmani. 4 palavras, inclui nossa total personalidade juntamente. Deha, o corpo físico denso. Indriya, órgãos dos sentidos. Gunan, atributos do corpo e dos sentidos. Karmani, funções do corpo e dos sentidos. Os atributos físicos incluem altura, estatura, pele clara, pele escura, magreza, obesidade, etc. Essas características são influenciadas pela genética e podem variar amplamente entre os indivíduos. O sistema musculoesquelético, composto por ossos e músculos, todos nós, possibilita o movimento e a atividade física do corpo. Possibilita o movimento e a atividade física do corpo. Isso é função. Nascimento, crescimento, velhice, morte, etc. são atributos do corpo, além das funções como movimento, fala, etc. Movimento, fala, etc. e funções do corpo, nascimento, crescimento, velhice, morte, altura, estatura, pele clara, pele escura, magreza, obesidade, etc. Tudo são atributos do corpo. Atributos do corpo, funções. Os atributos dos sentidos nos ajudam a perceber, a interagir com o mundo. As funções principais são visão, audição, tato, olfato e paladar. Esses sentidos trabalham em conjunto para fornecer uma compreensão abrangente de nosso ambiente. Pelos 5 sentidos, nós estamos interagindo com o mundo. Não tem esses sentidos, não vai conhecer nenhuma coisa objetiva. Todas as coisas objetivas que nós estamos percebendo e ouvindo, cheirando, toca com quente, frio, tudo pelo pele, né? Todo sabor, apimentado, doce, tudo língua, né? Bom cheiro, mau cheiro, tudo nariz. 5 portões com ajuda para nós interagir no mundo. Fechar esses 5 portões, você não vai conectar com o mundo. Nossa portões para conectar esses 5 portões. Pelos esses 5 portões, nós conhecemos objetivamente esse mundo relativo. Ok. Esses sentidos trabalham em conjunto para fornecer uma compreensão abrangente do nosso ambiente. Cada sentido depende de órgãos e receptores especializados para coletar e processar informações sensoriais.
olho para ver uma forma, ouvido para ouvir o som, língua para saborear doce e pimenta, nariz, o incenso, boa, sândalo, rosa, vários tipos, assim. Ok, isso dois, atributos dos sentidos, atributos do corpo, funções do corpo, funções dos sentidos. Ok. Qual é a diferença entre guna e karma? Guna é atributo, karma é função. Qual é a diferença? Tem alguma diferença? Tem. Guna, que é atributo, são relativamente permanentes. Não é absolutamente permanente, mas relativamente permanente. O que significa? Por exemplo, o corpo físico é denso e tem uma natureza relativamente permanente. Cada pessoa vive para 80 anos, 90 anos. Uma árvore tem uma forma permanente. Só nós podemos perceber. Relativamente permanente. Até isso vai dissolver. Relativamente para algum tempo é permanente. Enquanto karma, função, anityam, são impermanentes. Função é impermanente. Okay. Por exemplo, falar e caminhar são apenas por um curto período. Eu estou dando palestra, 1 hora eu estou falando, depois acabou. Essa função de falar vai acabar para um curto período. Falar e caminhar são apenas por um curto período, por algumas horas. Assim, as funções são relativamente de curta duração. Resumir, guna, atributo, relativamente permanente, função impermanente. Ok? Impermanente significa relativamente de curta duração, função. Cada função para curta duração. Mas ambos, uma característica única tem, mas ambos dependem de algo chamado Dravya Ashrita. Mas ambos dependem de algo que significa alimento e força vital. Você não vai fornecer comida para o corpo vai dissolver. Isso depende de comida. Não tem energia, ninguém vai comer para 7 dias, você vai ver o corpo emagrecer, dissolver. Sentidos, esse força vital não te funciona no corpo, que Deus está ajudando cada momento por momento. Nascemos até morrer, a respiração. Não nossa controle e vontade. Deus está ajudando para nós. Isso ajuda para sentidos para funcionar. Assim. Mas ambos dependem de algo, Dravya Ashrita, que significa alimento e força e tal. Portanto, são Annamaya e Pranamaya. Sentidos dependem de prana, corpo depende do alimento, Annamaya. Então, Dehendriya Gunan Karmani Adhyasyanti Atmani. As pessoas sobreimpõem os atributos e funções do corpo e dos sentidos ao Atman. Significa a consciência pura. Nós estamos atribuindo, sobreimpondo os atributos e funções do corpo e dos sentidos. Porque ninguém vai falar que eu vou morrer. Ele pensa que eu vou viver eterno. Sabemos disso porque ninguém diz o corpo é gordo. Ninguém fala o corpo é gordo. Todos dizem eu sou gordo. Essa frase indica sobreposição. Sri Ramakrishna nunca usou a palavra eu indicando para corpo. Ele falou que aqui. Ele não usou eu para corpo. Todo o evangelho de Sri Ramakrishna, quando ler, Sri Ramakrishna falou que aqui. Ele não usou eu indicando para corpo. Claramente eu é separado. Totalmente estabelecido no Atman.
Aqui, nunca ele usou eu. Sempre o eu, significado para Sri Ramakrishna é Atman, Brahman, Supremo Realidade, ou Divina Mãe. Pode vai chamar Deus, Ishvara, Paramatman, vários nomes pode dar. Sabemos disso porque ninguém diz o corpo é gordo. Todos dizem eu sou gordo. Essa frase indica sobreposição. Portanto, ninguém sobrepõe conscientemente, mas a maneira como interagimos no mundo indica a sobreposição. Conscientemente, ninguém sobrepõe. Mas, quando nós interagimos na vida relativa, no mundo, indica a sobreposição. Eu fui lá. O corpo foi. Você não foi. Falando palavra de escrituras. Para falar. Onde você vai? Eu é permeado tudo, né? Quando permeia tudo, que o Atman permeia tudo. Onde você vai? Você está em todo lugares. Qualquer coisa nós percebemos na consciência. Fora da consciência, que nós percebemos. Nesse momento, eu penso sobre a Índia. Eu penso sobre Londres. Onde está percebendo? Na minha consciência. Fora da consciência, nenhuma coisa existe. Eu penso sobre Luva. Penso sobre um outro planeta. Tudo acontece, tudo percebemos na nossa consciência. Significa nossa consciência permeia tudo. Fora da consciência, nenhuma coisa existe. Mas nós falamos, eu fui para esse lugar, para outro lugar. Por quê? Nós referimos a palavra eu com o corpo. O corpo foi para lugar A para B. Mas quando a definição de eu muda, eu significa consciência, sempre existe. Ninguém vai falar que eu não sou consciente. Alguém falou, eu não sou consciente, significa ele é consciente. Ele está enfatizando, ninguém vai falar. Assim, portanto, ninguém sobrepõe conscientemente. Ninguém fala, quando uma definição é clara, ninguém vai falar. Mas a maneira como interagimos no mundo indica a sobreposição. Por exemplo, mais um exemplo. Você imagine ter um veículo. Veículo, para ir para um lugar para outro lugar, precisa gasolina, né? Sem gasolina não vai para um lugar para outro lugar. Né? Uma pessoa que dirige é diferente do que o veículo. Né? Quando gasolina acaba, pessoas não falam que gasolina eu vou tomar a gasolina para dirigir o carro. Nós falamos o carro precisa gasolina. Carro precisa gasolina. Eu não falo que eu preciso gasolina. Aqui que foi dentro de nós. Eu é misturado com o veículo, o instrumento. Nós confundimos. Né? A escritura está falando para nós para discernir. Vamos ver. Da mesma forma, as pessoas dizem, eu estou com fome, eu estou com sede, etc. Eu estou com fome. Corpo, estou com fome. Na verdade, é o instrumento corpo que está com fome. Mas o Atman, está tão identificado com o instrumento que diz, eu estou com fome. Como uma pessoa fica identificado totalmente com o carro, quando a gasolina acaba, ele vai falar, eu vou tomar a gasolina, né? Eu com fome. Ele fala, normalmente que nós falamos, porque o carro é um instrumento ajudando para nós. Nós falamos, o carro precisa de gasolina. Nós não fala que eu preciso de gasolina. Discernimento. Da mesma forma, as pessoas dizem, eu estou com fome. Significa, na verdade, o instrumento corpo que está com fome
Mas o eu, o Atman, está tão identificado com o instrumento que diz, eu estou com fome. Como essa pessoa falando, identificado totalmente com o carro. Mas isso é claramente, nós sabemos que o carro é diferente, eu sou que dirige é diferente. Porque eu é centralizado ao corpo. Por isso, nós sabemos que o corpo é diferente. Quando eu fico centralizado ao corpo, nós podemos falar que isso microfone é diferente do que eu. Porque eu estou centralizado no corpo. Madeira é diferente do que eu, porque eu estou centralizado no corpo. A definição de eu é se referindo sobre o corpo. Quando é mente perturbado, eu estou com minha mente não está calma. Significa eu estou centralizado no mente. Quando você dormir profundamente, você faz, ontem eu dormi, totalmente feliz. O eu está desapegado com o corpo, desapegado com a mente, no sono profundo. Eu, nesse momento, e nesse lugar, a natureza do eu é felicidade. Felicidade. So, eu, como nós confundimos o eu, definição do eu? Nós precisamos saber que é a definição do eu para resolver nosso problema. Que precisa saber que no caminho de Vedanta, que onde está meu eu identificado? Precisamos perceber, noticiar, depois conscientemente pensar qual é a qualidade de eu que está escrito falando. Volta para casa, volta para a definição. Okay. Agora, volta para a definição. Agora, a questão é qual é a natureza do Atman. Okay. So, a escritura falou qualidades do corpo, funções do corpo, qualidades dos sentidos, funções dos sentidos. Agora nós estamos falando sobre natureza do Atman. O verso diz: Dehendriya guna karmani amale satchit atmani sat chit atmani. Aqui foi a definição de Atman. O verso diz: Sat chit atmani. O Atma é Sat Swarupa, Chit Swarupa. Sat Swarupa significa existência absoluta. Significa o eterno. Chit Swarupa significa consciência absoluta, consciência pura. Ninguém quer morrer. Por quê? Nossa natureza é eterna, existência. Ninguém vai falar que eu não existe. Nenhum momento na vida vai falar que eu não sou existe. Porque uma pessoa que fala eu não existe, está contrando palavras deles. Contrário, porque a pessoa que fala existe, né? Assim, uma pessoa que fala eu não sou consciente, ele está negando palavras dele mesmo. Por quê? Que uma pessoa que fala eu não sou consciente, ele é consciente para falar, né? Consciente. Por isso, Sat Swarupa, Chit Swarupa. Existência absoluta, consciência absoluta, consciência pura, nós somos eternos. Qualidades de Atman. Isso significa que o Atman não é alto, não é baixo, não é claro, não é escuro, magro, gordo, e assim por diante. Todas são características do corpo, os dos sentidos. O Atman, características, nossa característica é eterno e consciência pura. So, Vedanta fala duas maneiras. Uma maneira de negação. Eu não sou isto, eu não sou isto, não, eu não sou isto. Outro é afirmação. Eu sou Satchit Atma Swarupa. Chidananda Rupa Shivoham Shivoham. Chidananda Rupa Shivoham Shivoham. Shivoham Shivoham. Shivoham Shivoham. Shivoham Shivoham.
Shivoham, Shivoham, Chidananda Rupa, Shivoham, Shivoham. Assim tem, nós usamos a palavra para reconhecer nossa natureza de eu. Qual é a definição do eu? Sat, Chit, Swarupa. Sat, Chit, Ananda. Ananda não foi mencionado aqui, mas nós precisamos incluir isso também. Incluído. Sat, Chit. Onde tem Sat, onde tem Chit, lá também é felicidade. Sat, Chit, Ananda Swarupa. Características do Atman. So eu que cantei um canto, isso para relembrar nossa natureza, usando palavras para negar todas as coisas, com negação, isto não. Também, afirmação. Eu sou isto, eu sou isto, eu sou. Eu não isto, mas eu sou isto. Eu não é madeira, eu sou consciente. Eu não microfone, eu sou consciente. Eu não sou corpo, eu sou consciente. Eu não sou mente, eu sou consciente. Por quê? Você não pode negar nenhum momento. Nenhum momento nós podemos negar. O que precisa fazer é relembrar, reconhecer. Okay. Isso significa que o Atman não é alto, baixo, claro, escuro, magro, gordo e assim por diante. O Atman é eterno, é consciência pura. Satchidatmani. Amale Satchidatmani. Agora, Dehendriya Guna Karmani. Amale Satchidatmani. Deha significa corpo. Indriya significa sentidos. Guna significa atributos. So, Karmani significa funções. Satchit significa atributos do Atman. Agora, a palavra é Amale. Amale significa imaculado. Imaculado significa sempre puro. O Atman é sempre puro. O Atman é imaculado. Nós somos imaculados, sempre puro. Escritura indicando para nós. Ser puro, o que significa? Ser puro significa estar livre da ignorância. Ou Maya. E de seus efeitos. Ignorância tem um efeito. Ser puro significa estar livre da ignorância e de seus efeitos. Quais são os efeitos? Efeitos é a noção de ser um fazedor. A noção, o desfrutador do fruto de uma ação. Argumenta-se que agora tem um importante. Argumenta-se que o Atman não possui esses atributos por si só, mas, por causa da associação, pode se tornar impuro. Eu aceito que o Atman é puro, mas, por causa da associação, pode se tornar impuro. Por exemplo, que é argumentar. Uma pessoa pode argumentar. Se dizermos que nossa roupa estava muito limpa. Depois de sentar em uma mancha suja no tapete, ela ficará suja por causa da associação. Mas o verso diz o contrário. Nesse verso, usando a palavra amale, imaculado, sempre puro. O verso diz o contrário, que não pode ser impuro. Por quê? É sempre puro. Amale. Isso significa que nunca se associa a nada. Atman nunca se associa a nada. Ou seja, nada pode tocá-lo. Nada pode tocá-lo. Asanga Swarupa. Então, Amale significa Nitya Shuddha Swarupam, eternamente puro em sua natureza. Amale, imaculado, sempre puro, significa eternamente puro em sua natureza. Pergunta, mas por que afirmamos que o Atman é dotado de características como nascimento, crescimento e morte, já que essas formam a experiência comum de todos nós? Resposta é, essas características são falsamente
sobreimpostos ao Atman. Essas características são falsamente sobreimpostos ao Atman. Por quê? Por que foi falsamente sobreimpostos? Resposta para o verso está dizendo: Adhyasyantya vivekena, adhyasyantya vivekena, avivekena, por causa da aviveka, por causa do não discernimento. Confundimos. Eu confundiu, eu quero gasolina. Eu quero gasolina. Eu confundi, eu quero gasolina. Confundi. Porque não tem o poder de discernimento. Fazemos essa sobreimposição por causa da de aviveka, por causa do não discernimento, fazemos essa sobreimposição. Agora, para mostrar claramente, Shankaracharya usa o exemplo do céu azul para ilustrar uma ideia filosófica profunda. Analogia do céu azul. Gagane Nilatadivat. Ok. Adhyasyante avivekena. Gagane Nilatadivat. Gagane, Nila, duas palavras. Beleza de sânscrito é vários conceitos, incluindo uma palavra. Gagane Nilatadivat. Ou analogia foi explicado com duas palavras. Gagane Nilatadivat. Vamos. Percepção do céu. Frequentemente descrevemos o céu como azul. Mas essa não é sua verdadeira natureza. O céu pode aparecer em várias cores dependendo da hora do dia. Laranja ou rosa ao nascer e ao pôr do sol, por exemplo. De manhã, acorda cedo, senta em cima de terraço, ver o sol nascendo. Você vai ver laranja. 6 horas você vai ver quando é laranja. Quando pôr do sol, tarde, 4, 5, meia, sentar no terraço, você vai ver qual é a cor de céu. Você vai ver várias cores. Algumas vezes laranja, algumas vezes amarelo, um pouquinho com mistura com vermelho, assim, ou rosa ao nascer. O céu pode aparecer em várias cores dependendo da hora do dia, laranja ou rosa ao nascer e ao pôr do sol, por exemplo. A cor azul, junto com outras qualidades, como neblina, nevoeiro ou poluição, são sobreimpostos ao céu também. Essas qualidades se originam de fatores externos e não do próprio céu. Importante. Todos os cores que aparecem no céu originam de fatores externos e não do próprio céu. Qual é a verdadeira natureza do céu? O céu é descrito como Nitya Shuddha Swarupam, significado que é eternamente pura e imutável. Apesar das várias aparências que assume, sua verdadeira essência permanece inalterada. Assume, mas essência permanece inalterada. Ok. Sobreimposição e ignorância. O conceito de sobreimposição, chamado adhyasa, é central aqui, porque nós confundimos ter uma sobreimposição. Devido à ignorância, impomos qualidades como a cor azul ao céu, que na realidade é puro e incolor. Céu é puro e incolor. Por causa da ignorância, impomos qualidades como a cor azul ao céu. Essa sobreimposição é análoga
a forma como percebemos o ser. Assim como atribuímos erroneamente cores ao céu, atribuímos várias qualidades e condições ao ser, que é inerentemente puro e imutável. É puro e imutável. O que precisa fazer? Raciocínio discriminativo. Para corrigir, imagine que tem uma corda no chão. Você imaginou? Isso não é corda. Isso é uma serpente. Cobra. Dependendo de sua percepção, o efeito tem na sua mente. Tem uma percepção como cobra, tem um medo. Quando você vai discernir e saber, isso é corda, você vai ver, mente está livre de medo. Percepção faz toda a diferença. Como você percebe? Percepção faz toda a diferença. Por isso, Vedanta dá muita importância para discernir. Ok. Para corrigir essa sobreimposição errônea, devemos usar o raciocínio discriminativo, chamado Viveka. Ignorância a Viveka. Raciocínio discriminativo é Viveka. Discernimento é Viveka. Ignorância a Viveka. Ao discernir a verdadeira natureza das coisas, podemos ver além das aparências superficiais e compreender a realidade subjacente. Esse processo envolve reconhecer que o ser é a consciência pura e eterna, não afetada pelas qualidades transitórias que erroneamente lhe atribuímos. Quando vai aceitar o mundo como está, você vai ver, sua mente fica livre. Também, quando você vai ver o mundo como está, você vai ver, mente fica livre. Quando vai ver, quando você saber a natureza do Atman, você fica livre. Que foi confundido. Eu fui envolvendo com uma coisa de relativo. Tão ligado, nós não sabemos como tirar. Nós sabemos como apegar. Nós não sabemos desapegar. Eu, tão naturalmente, como foi o hábito para nascimentos, o hábito para envolver no mundo é tão natural. Ter uma confusão é natural. Para voltar para nosso eu, só claramente eu estou usando eu, mas eu não sei a definição de eu, realmente. Cada momento por momento, a definição de eu muda. Quando ter dor no corpo, eu penso que é doença, eu estou doendo. Quando esta confusão na mente, eu estou confundido. Meu eu totalmente muda. Definição. Saber realmente a definição do eu, tirar a nossa confusão. Assim. A analogia do céu azul nos ensina sobre a natureza da percepção e da realidade. Ela enfatiza a importância de olhar além das aparências superficiais para compreender a verdadeira essência das coisas. Esse tema é comum em muitos ensinamentos espirituais, especialmente no Vedanta, destacando a necessidade de sabedoria e discernimento para superar a ignorância e ver o mundo como ele realmente é. Ver o mundo como ele realmente é. Ou seja, quando nós vimos como é o mundo, aceitamos, assim, a natureza do mundo é assim, nossa mente vai ficar livre, desapega. Parikshalokan karmachitan brahmano nirvedamayat. Parikshalokan karmachitan brahmano nirvedamayat. Muitas vezes pessoas perguntam, Swami, eu estou sabendo, mas eu não posso tirar o conceito se eu conheço.
Algum tempo depois eu esqueci, eu não posso tirar. Eu não tenho força para tirar. Por eles, que Vedas falou, quando você está apegado, testar suas experiências. Pariksha lokan, karmachitan, brahmano nirvedamai. Quando você está com doença, dentro precisa ter luz no intelecto. Estou doente. Vamos ver, o doente que é doente. Doente tem, estou sofrendo, mas dentro de sofrimento tem conhecimento, luz. Intelecto está experimentando. Quando você vai saber que é doente, você vai ver a mente ficar livre. Isso é eu não sei, muitas pessoas experimentam, quando experimentando prazer, eu estou, that is what is known as self-awareness in the experience. Being alert in the experience. Eu não sei como traduzir em português, desculpa. Fica alerta na sua experiência. Eu estou saboreando alguma coisa, vamos ver. Quanto tempo isso vai dar uma satisfação. Você vai ver algo tempo depois. Qualquer coisa temporária não fica permanente. Você vai dar dissatisfação naturalmente depois de algum tempo. Qualquer doença tem, vamos ver quanto tempo essa doença fica conosco. Você vai ver, algo tempo depois doença não tem. Onde tem doenças que nós experienciamos anos antes? Onde tem perturbações de mente que nós experienciamos anos antes? Hoje não tem. Porque todas as coisas conectadas com a dualidade, doenças ou prazeres, vai mudar a natureza dele. Mas nós quando colocamos, por isso Vedas falam, experimentar, pariksha lokan, testar sua experiência. Quando nós testamos com alerta, você vai saber. O conhecimento vai tirar você. O conhecimento vai tirar. Assim. Destacando a necessidade de sabedoria e discernimento para superar a ignorância e ver o mundo como ele realmente é. O mundo como ele realmente é. Minha experiência como ele realmente é. Quando nós colocamos luz dentro de nosso intelecto, significa nós ficamos alerta. Você vai saber, essa experiência é assim. Quando vai saber totalmente a experiência, sua mente fica livre. Pariksha lokan, karmachitan, brahmano nirvedamayat. Depois, experimentando todas as coisas do mundo, o Brahmana significa wise man. Sábio, é chamado Brahmana. Pariksha lokan, brahmano nirvedamayat. Ela vai decidir, Brahmana vai decidir, um wise man vai decidir. Eu não quero mais. Eu quero transcender. A mente fica estável. Quando vai experimentar as coisas, nossa mente vai ficar estável. Não fica perturbada. Mais um exemplo. Shankaracharya deu um exemplo de percepção do céu. Mais um exemplo. Analogia do miragem e as areias do deserto. Em um deserto, uma miragem pode criar a ilusão de água. No entanto, essa água não é real. É uma ilusão criada pela luz e pelo calor. Apesar da aparência de água, as areias do deserto permanecem secas. Apesar da aparência de água, as areias do deserto permanecem secas. A ilusão não muda a verdadeira natureza da areia seca. A ilusão não muda a verdadeira natureza da areia. A percepção de cobra no corda não muda a natureza da corda. A corda vai ficar assim. A areia fica seca. Esta analogia ilustra como as características de um objeto, aqui nesse caso, a água da miragem, não afetam outro objeto, as areias do deserto, quando esses atributos são falsamente sobreimpostos.
A miragem é uma ilusão, e as areias mantêm sua verdadeira natureza independentemente da ilusão. Assim, a alma é considerada pura, eterna e imutável, a verdadeira essência de um indivíduo, além das experiências físicas e sensoriais. É a verdadeira essência de um indivíduo, além das experiências físicas e sensoriais. Natureza da Atman é pura, eterna e imutável. O corpo e os sentidos estão sujeitos às mudanças. Vamos comparar. Decadência e várias condições, como dor, prazeres e emoções. Nascimento, crescimento, doenças, morte, decadência e várias condições, no mente, dor, prazer e emoções. Essas características são frequentemente atribuídos erroneamente à alma devido à ignorância. Assim como as areias do deserto não são afetadas pela miragem, a alma não é afetada pelas características do corpo e dos sentidos. Como você vai testar, como fazer um teste, né? Hoje à noite vai dormir. Qualquer doença do corpo, qualquer problema da mente, vamos ver quando você vai entrar no sono profundo, sem sonhos, vamos ver. Vai existir problemas de mente, você vai sentir dor de corpo no sono profundo. De manhã, quando vai acordar, fazer o teste. Estou livre de tudo. Meu eu foi confundido. Assim, o corpo e o sentido, assim como as areias do deserto não são afetadas pela miragem, a alma não é afetada pelas características do corpo e dos sentidos. O corpo e os sentidos são temporários e sempre em mudança, enquanto a alma permanece constante e inalterada. Nós precisamos discernir, reconhecer Atman, características, nós precisamos estabelecer. Porque intelecto foi o hábito para confundir. Nós precisamos mudar tipos de pensamentos. Compreensão através do discernimento. Como fazer? Raciocínio discriminativo. Usando o raciocínio discriminativo, pode-se distinguir entre a natureza temporária, imutável do corpo e dos sentidos, e a natureza eterna e imutável da alma. Essa compreensão ajuda a perceber a verdadeira natureza do ser, livre das características sobreimpostas do mundo físico. Crescimento espiritual. Reconhecer esta distinção é um aspecto mais nós fica estável, mais nossa definição fica com Sat Chit Ananda Swarupa. Significa nós estamos crescendo espiritualmente. Reconhecer esta distinção é um aspecto chave do crescimento espiritual. Ajuda os indivíduos a se desapegarem dos aspectos transitórios da vida e a se concentrarem na essência eterna interior. Okay. Nós estamos com meio, um lado nós somos eterno, interior. Fora, um veículo, instrumentos transitórios da vida. Transitórios da vida. Nós somos eternamente eternos, interior. Desapegarem dos aspectos transitórios da vida e a se concentrarem na essência eterna interior. Finalmente, final de dia, final de vida, nós precisamos reconhecer nossa essência eterna interior. Conclusão. A analogia da miragem e das areias do deserto ilustra lindamente como a verdadeira natureza da alma permanece inalterada pelos atributos temporários e ilusórios do corpo e dos sentidos. Essa compreensão encoraja uma exploração mais profunda da verdadeira essência de cada um e promove um senso de paz interior e estabilidade.
Essa compreensão, como fazer discernimento, encoraja uma exploração mais profunda da verdadeira essência de cada um e promove um senso de paz interior e estabilidade. Agora, mais uma coisa. Quando nós começamos para reconhecer eu como Satchitananda Swarupa, os efeitos da nossa vida exterior também mudam. Todos os efeitos que tem em nossa vida depende da definição de eu. Quando eu fica ligado com Satchitananda Swarupa, você vai ver o relacionamento traz uma felicidade. O externo muda. Todas as coisas que fatores ajudam para nós ver nossa vida. Nossa vida. Isso é uma lei do karma. If you are happy, it brings more happiness. If you are unhappy, it brings more unhappiness. Isso é lei do karma. Você está com felicidade, traz mais felicidades na nossa vida. Você está com problemas, traz mais problemas. Uma pensamento surge na mente, como billiard ball, né? Vai, multiplica. Só quando você vai reconhecer nossa natureza, isso também tira os efeitos. Como nós percebemos o corda como cobra, criou medo, um efeito. Quando eu percebo o corda como corda, tirou o medo. Assim. So, essa definição de eu, quando reconhecemos mais, nossa mente fica estável, nossos fatores na vida também mudam, traz mais felicidades. Que é austeridade? Ficar feliz é austeridade. É muito difícil. Realmente na vida, ficar feliz precisa mais esforço. É austeridade aqui. Saucha, Santosha, Tapas, Swadhyaya, Ishvara, Pranidhanat. So, Yoga Sutra deu cinco disciplinas. Quando essa alma desperta, quando o intelecto fica pura, Shaucha, cleanliness, pureza, interior e exterior. Santosha, felicidade interior. Tapas, austeridade. Austeridade aqui, no Veda Sutra significa austeridade de mente e corpo. Tapas, Swadhyaya, reflexão, self-reflection, auto-reflexão. Shaucha, Santosha, Tapas, Swadhyaya, Ishvara Pranidhana. Ishvara, refúgio no Ishvara. Aqui significa Paramatman, Brahman, Suprema Realidade. Assim. Nascimento, resumo. Nascimento, crescimento, velhice, morte, etc. são atributos do corpo, além das funções como movimento, fala, etc. A acuidade ou a falta de visão, surdez, etc. são atributos dos sentidos. Ver, ouvir, tocar, etc. são suas funções. O objeto não é afetado pelos atributos de outro objeto falsamente sobreimpostos a ele. Assim, como o céu permanece transparente ou incolor e inalterável pela percepção da cor azul que é atribuída a ele. Assim, com as areias do deserto não ficam úmidas pela ilusão da água de uma miragem. Da mesma forma, a alma não é afetada pelos atributos do corpo e dos sentidos. Assim, como o céu permanece transparente, incolor e inalterável pela percepção da cor azul que é atribuída a ele, assim como as areias do deserto não ficam úmidas pela ilusão da água de uma miragem. Da mesma forma, a Atman, o ser interior, ou a alma, não é afetada
pelos atributos do corpo e dos sentidos. Pode ser argumentar que, embora nascimento, morte e outros atributos não sejam características do Atman, ainda assim, a agência como sofazedor, o desfrute e outras experiências subjetivas pertencem a ele. Experiências diretas como eu sou o fazedor, eu sou o desfrutador, eu sou feliz, eu sou infeliz, são comuns a todos. Em resposta, diz-se que essas são características da mente e não da alma, embora erroneamente atribuídas à alma. Hoje, nós pensamos sobre os corpos e sentidos. Próxima pergunta é sobre a mente. Que esta Atmabodha está mostrando o caminho. Como negar os atributos do corpo? Como negar os atributos dos sentimentos? Agora a pergunta surgiu com atributos de mente. Vamos ver na próxima aula como as escrituras apontam para negar as coisas de mente. Com isso, eu vou terminar. Verso 20 é Dehendriya gunan karmani amale satchidatmani adhyasyantya vivekena gagane nilatadivat. Devido à falta de discernimento, os tolos atribuem ao Atman imaculado, que é a existência e consciência absoluta, as características e funções do corpo e dos sentidos, assim como as pessoas atribuem ao céu a cor azul e concavidade. Possa um Senhor, que é a meta de toda adoração, estar satisfeito. Se Ele estiver satisfeito, o mundo inteiro estará satisfeito. Se Ele estiver contente, todos os seres estarão contentes. Priyatam Pundari Kakshaha Sarvayagneshwaro Harihi Tasmin Tushte Jagat Tushtam Prinite Prinitam Jagat. Harihi Om Tat Sat. Shri Ram Krishna Arpanamastu.